Inocente, mas erótico. Cafona, mas ainda assim exalando sensualidade. Por trás da provocação sexual, as garotas pin-up contam histórias de como a guerra, os mercados e a sexualidade moldaram a sociedade e as normas. Ficou curioso? Então assista o vídeo. E aí pessoal, só na manhã, eu sou o Elberson Lopes e você está no canal Fluxo 88. Sexy e sensuais, embora normalmente deixem algo para a imaginação, as pin-ups fazem muitos de nós pensar na Segunda Guerra Mundial. Mas, na realidade, o pin-up antecede até a Primeira Guerra Mundial. E, curiosamente, isso aconteceu graças a, pasmem, a bicicleta. Por representarem certa independência para se deslocarem, muitas americanas do século XIX começaram a adotar o uso da bicicleta, porém, havia um empecilho aí, seus longos vestidos. Por causa disso, as senhoras começaram então a utilizar calças mais funcionais, o que, inevitavelmente, destacava as formas que suas espessas saias outrora ocultavam. Como devem imaginar, muitos políticos, religiosos e até mesmo, pasmem, médicos, faziam campanha contra as bicicletas, sob o pretexto de segurança. As mulheres, segundo esses supostos especialistas, poderiam danificar sua frágil estrutura interna, bem como a possibilidade de o atrito do assento causar certa excitação, meu Deus. Isto é, se elas andassem de bicicleta. Porém, a virada para o século XX representou uma mudança de paradigma social impossível de se frear, onde a forma feminina logo assumiria novos papéis. Criada em 1877 por Charles Gibson, The Gibson Girl é amplamente aceita como a primeira pin-up. Gibson representou uma mulher que poderia ser imitada, mas não poderia realmente existir, já que esse tipo de mulher é biologicamente impossível. Ela tinha seios consideráveis, mas uma cintura de vespa minúscula, um pescoço longo como um cisne e cabelos escuros empilhados precariamente no topo de sua cabeça, que era milagrosamente impenetrável ao suor, chuva e a desastres ambientais. Logo houve um boom de Gibson Girls, com seus rostos aparecendo em todas as revistas e jornais, rapidamente se tornando o padrão ideal de beleza ocidental. As mulheres vestiam penteados Gibson junto com espartilhos S-band que simultaneamente empurravam os seios, beliscavam a cintura e puxavam os usuários para trás, permitindo assim a clássica proporção de bunda para seios Gibson Girl. Na virada do século XIX, o uso dos calendários se estendeu para a publicidade, e assim surgiram as garotas do calendário. Entretanto, o que se tornaria a pin-up como conhecemos começou a tomar forma em 1917, quando o governo americano criou a divisão de publicidade pictórica durante a Primeira Guerra Mundial. A divisão mobilizou todos os meios de comunicação na criação de propaganda que promoveria o esforço de guerra dos Estados Unidos. Afinal, sexo vende, e no início do século XX, os Estados Unidos o usaram para que ele também recrutasse soldados. Quando os homens voltaram da guerra, as mulheres dos exuberantes anos 20 não estavam dispostas a renunciar à liberdade que haviam adquirido enquanto seus maridos estavam fora. Combine isso a uma atmosfera geral de rebelião que ajudou a definir o período da lei seca e roupas cada vez mais reveladoras que refletiam uma sociedade em constante abertura, e tínhamos um período perfeito para as pin-ups prosperarem. Os artistas de calendário ajudaram a moldar essa mudança, no vestido e na atitude. Com o tempo, a pin-up feminina tornou-se muito mais provocante e sedutora. A popularidade cada vez maior da forma de arte inevitavelmente se espalhou para outras mídias. Não demorou muito para Hollywood entrar no movimento. Logo, os executivos dos grandes estúdios começaram a usar as imagens carregadas de sexualidade para promover muitos de seus filmes. Após o sucesso esmagador da divisão de publicidade pictórica,
Não foi nenhuma surpresa que os esforços de propaganda só aumentassem à medida que os Estados Unidos se envolvessem na Segunda Guerra Mundial. Dessa vez, as pin-ups foram usadas em materiais de recrutamento, cartazes e calendários, promovendo assim a compra de títulos de guerra. Muitos consideraram esta a idade de ouro da pin-up, e milhares de imagens foram encomendadas para elevar o moral dos soldados enquanto lutavam no exterior. Um soldado americano não ia a lugar nenhum sem antes ver uma garota pin-up. Ela estava presa em barracas, à parede de submarinos e carregada nos bolsos. Os homens da Segunda Guerra Mundial nunca estavam longe de lembrar pelo que eles estavam lutando. Alberto Vargas foi um artista que, durante a Segunda Guerra Mundial, trabalhou bastante para atender aos pedidos de soldados, que quase imploravam para que ele pintasse pin-ups de mascotes em seus esquadrões e divisões. Tornou-se comum os bombardeiros da Força Aérea Americana terem a sua própria Garota Vargas, pintada na frente, uma tendência que ficou conhecida como a arte do nariz. Essas imagens logo se tornaram ícones culturais, intimamente associadas ao esforço de guerra da América. Em 1932, uma nova namoradinha das forças emergiu, quando Jane, criada por Norman Pitt, apareceu com um único quadro no Jane's Journal, do London Daily Mirror. Quando a guerra estourou na Europa em 1939, Jane começou a tirar mais e mais a roupa, mantendo o moral e tudo mais dos britânicos que lutavam no exterior. Até 1943, Jane raramente ficava sem roupa, além da roupa de baixo. Mas, quando um episódio finalmente a revelou completamente nua, o jornal americano Handle Up notou que a 36ª Divisão do Exército Britânico avançou cerca de 10 quilômetros em um dia na Birmânia. Consequentemente, a tira de jornal foi considerada tão importante para o esforço de guerra que os capitães de submarinos começaram a receber cópias das tiras de Jane com semanas de antecedência, para que suas equipes se mantivessem sempre motivadas. Jory Petty ingressou na revista Square em 1933 e logo se tornou um sucesso. Uma Petty Girl era a clássica garota americana da porta-ao-lado. Ela era ágil, mas curvilínea, com pernas de garça que enfeitiçavam os homens. Mas o que realmente fez da Petty Girl um fenômeno foi que os leitores da Square puderam colocá-la em seu mundo, já que ela posava em cenários do dia a dia, desde conversar ao telefone, passear ou até mesmo se insinuar em empregos tipicamente masculinos. Elvgren intensificou o trabalho de George Petty, colocando modelos em cenários ainda mais comuns, porém em situações implausíveis de se acontecerem, como por exemplo, a moça está andando e pum, o vestido dela fica agarrado em algo e pronto, ela está mostrando mais do que deveria. Além do estilo pin-up de Cheesecake, Jill era conhecido por sua manipulação magistral e ligeiramente maníaca da forma feminina. Ele fazia as modelos posarem e em seguida colocava o lápis para trabalhar, beliscando, dobrando e ampliando certos itens importantes até que ele tivesse o biotipo feminino perfeito e inalcançável, que não chamava mais a atenção só dos homens, mas também das mulheres, que assim como as Gibson Girls, queriam se transformar nas garotas que Jill Elvgren criava. Zoe deixou sua marca ao criar ilustrações que se aproximavam muito mais da realidade do que seus colegas. Claro que muitos de seus trabalhos representavam mulheres irreais e idealizadas, mas Zoe trabalhou para que elas parecessem mulheres de verdade. Parecia que Zoe estava no caminho certo. Sua abordagem realista estava vendendo de tudo, de pôsteres de filmes a calendários masculinos. Entretanto, havia um problema aí. Agora, o público queria mulheres de verdade. No final dos anos 50, a fotografia começou a se tornar o foco da publicidade. Com gente como Marilyn Monroe e Jane Russell decorando as paredes de todo mundo, as pin-ups começaram a morrer.
Logo, estávamos nos anos 60 e as ilustrações imaginárias simplesmente não podiam mais competir com publicações como a Playboy, cuja mistura de imagens explícitas e artigos levou a América a uma nova era de fantasia sexual. Provavelmente a pin-up mais famosa de todos é Bettie Page, a qual é altamente creditada pela transição bem-sucedida da pin-up de ilustração para a fotografia. Começando como modelo para clubes de câmera, a popularidade de Page rapidamente aumentou, com seu rosto aparecendo em inúmeras revistas e calendários. Com o lançamento da revista Playboy em 1953 e a imagem central da futura superestrela Marilyn Monroe, Hugh Hefner modelou com sucesso sua própria publicação em torno da imagem da garota pin-up. Sabendo que o futuro era fotografia, ele se aproveitou disso e, como todos nós sabemos, ele ficou bilionário. Como o retrô e o vintage se tornaram um ponto de interesse e inspiração para muitos hoje em dia, as pin-ups voltaram a ser. Uma rápida pesquisa no Google mostrará que existem sites inteiros dedicados ao gênero, com modelos de todas as formas, tamanhos e origens étnicas que transportam a tradição das pin-ups para o futuro. Então é isso, pessoal. Forte abraço. Falou!